Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sexta-feira, né? 1º de maio, muita luz e muita paz ao seu coração, à sua vida. Que alegria, gente, estar junto com vocês, né, nesse momento tão especial aqui da nossa existência. Lembrando, amanhã nosso retiro lindo, foi tão bom, tanta gente inscrita. Olha, leiam os e-mails de vocês estão inscritos, que todas as informações do retiro estão disponibilizadas no seu e-mail, tá? Tô alertando aqui para que vocês não esqueçam de observar detalhes importantes. Bem, nossa felicidade, você já sabe, ela é maior agora porque eu estou com você para a gente falar de um tema especialíssimo aqui no nosso evangelho de hoje, gente. Eu queria conversar com você a respeito da importância da gente se arriscar na vida. Você é uma pessoa conservadora ou você é uma pessoa que não tem medo de correr riscos? Mas é lógico, eu não estou falando de riscos irresponsáveis, né, pessoal? Obviamente, eu me falo de se abrir para a vida, se abrir para possibilidades novas, se abrir para novas aprendizagens. Normalmente, nós temos dois grandes grupos de pessoas, e obviamente, do mesmo jeito que entre 8 e 80 você tem 72 números, aqui também, né, entre esses dois grandes grupos que eu vou falar, nós temos diversas micro possibilidades. Mas nós temos aquele grupo das pessoas que se arriscam demais, né, de qualquer forma, de qualquer maneira, até de maneira irresponsável. E tem aquele grupo das pessoas no extremo oposto, altamente conservadoras, medrosas, metódicas, né, que não se arriscam nunca, de preferência gostariam de almoçar no mesmo dia, na mesma hora, mesma comida, só para ter a certeza do que vão comer o tempo todo, né, de morar na mesma casa por 50 anos. Quer dizer, é o processo apegado da rotina. Gente, tanto num caso quanto em outro, você está com um problema sério e precisa melhorar, né? Porque nós estamos matriculados num planeta chamado planeta Terra. E é lógico que aqui, assim como numa grande universidade, nós estamos em diversos níveis diferentes de consciência, nos convidando a uma aprendizagem profunda para que a gente crie uma ruptura com o nosso eu passado. Imagina, se você de hoje, o seu eu de hoje, ele é igual ao seu eu de 10 anos atrás, você está sendo um grande fracasso do ponto de vista existencial. Pense nisso, porque o nosso objetivo é evoluir. E a evolução se dá quando a gente se abre para ela. Se a gente não se abre para ela, infelizmente, por um lado, né, a lei divina age de maneira arbitrária. Em que sentido? Chacoalhando a gente. A gente até brincava ontem, né? Eu falava com o pessoal no Evangelho no Lar ontem. Quando eu começo a falar de coisas assim, mais duras, no sentido carinhoso, mas de maneira mais direta, eu brinco. Vamos falar português direto aqui, gente. Hashtag papo reto, né? Então, papo reto. A gente brincava, olha, é melhor o papo reto do evangelho do que o papo reto da vida. Porque o evangelho te dá teoria, te sensibiliza, te faz refletir para dar tempo da gente mudar por amor. A vida não. A vida, na hora que chega com o papo reto dela, sabe como é que ela chama a atenção da gente? Nos deixa doente, alguém que a gente ama desencarna, você perde demais o emprego, você passa por uma prova terrível, e aí chacoalha, dilui, né, nosso orgulho, nosso ego. Mas você pode ter certeza que isso só acontece porque todas as tentativas da vida nos chamar a atenção para nossa mudança, para essa ruptura com o passado que a gente precisa romper. Todas as tentativas que a vida fez com amor, com leveza, nós ignoramos. Aí ela vem, pum, e dá um chacoalhão, um papo reto brabo, né? Para realmente a gente não ter como não enxergar, não ter como não prestar atenção. E aí, apesar da dor, a gente começa realmente a despertar. Mas não tem que ser assim, né, gente? Obviamente a ideia é que não seja assim. Então, hoje na nossa pílula do nosso amado Evangelho, nós convidamos você a refletir exatamente sobre a importância de você se abrir, se arriscar no sentido saudável da expressão. Permita-se conhecer coisas novas. O que é coisas novas? Vamos lá. Vamos supor que você é uma pessoa que nunca, sei lá, se deu o direito de ler um livro sobre relacionamentos. E você está com problemas de relacionamento. Poxa, que tal ler um livro sobre relacionamentos? Ah, eu não sei meditar. Que tal aprender sobre meditação? Ah, eu nunca li sobre o budismo. Que tal ler sobre o budismo? Ah, eu queria tanto ler sobre a religião muçulmana. Por que não aprender um pouco com a religião muçulmana? Entende? Coisas novas. Sobre filosofia.
Vamos lá, vamos mudar um pouco. Ah, não, para mim a novidade, Ricardo, é eu começar a ser mais expansivo. Eu sou muito tímido, tímida, não falo o que eu penso, não falo o que eu sinto. Pois é, às vezes o risco aqui é você começar a confiar mais nas pessoas, você se abrir para a vida, você começar a ser mais otimista, sorrir mais, entende? Pessoal, se a gente não se experimentar, se a gente não se der o direito de sair da nossa zona de conforto, do nosso medo, nós vamos repetir os mesmos erros, entende? A gente vai ficar andando em círculos. E como é que nós queremos evoluir se a gente ficar andando somente em círculos? Não faz sentido. E aí a vida vai acabar nos forçando a dar o chacoalhão, o hashtag papo reto dela, para poder chamar a nossa atenção. Por quê? Porque todas as outras formas mais suaves eventualmente têm falhado. Então, que Deus te abençoe muito nesse dia de hoje. Aproveita a sexta-feira, né, que é feriado. Aproveita a sexta-feira. Quem está de quarentena não faz diferença nenhuma, né? Porque já parece que é feriado tudo quanto é dia. Mas para quem hoje parou um pouquinho por causa do feriado, reflete sobre o que você pode melhorar, né, gente? Isso é importante para nos ajudar. Uma das iniciativas de amanhã do Retiro foi exatamente essa, é ter essa chance, essa possibilidade da gente mudar, né, da gente despertar o nosso eu sagrado, nosso eu divino através da meditação, através da conexão, né, com o nosso eu superior, para a gente poder dar um passo além de onde a gente tem caminhado, tá bom? Lembrando que hoje eu estou te esperando, 10h30 no Evangelho no Lar, e só recordando que amanhã não vai ter o Evangelho no Lar, só amanhã que não tem, tá? Porque eu vou estar no Retiro com o pessoal ao vivo, mas no domingo, 10h30, tudo mantido, mesmo horário, né, nosso Evangelho Online, aguardando você e sua família com todo amor e todo carinho, tá bem? Fiquem com Deus então, muita luz e paz e você já sabe, até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, ó o cachorrinho despedindo, ó, no finalzinho, sempre aparece, não tem jeito, até muito breve.